Nunca vou esquecer o olhar de pânico do seu Augusto quando ele apertou meu braço com força e sussurrou aquelas palavras. O jardineiro, um senhor de quase 70 anos que trabalhava naquela mansão havia 30 anos, estava tremendo de verdade. E seus olhos, Deus, seus olhos pareciam os de alguém que tinha visto a morte de perto. Saia dessa casa agora, em silêncio. Eles não podem saber, ele repetiu, olhando nervosamente para trás, para as janelas enormes da mansão. Eu estava ali, no jardim dos fundos, com minha bolsa velha na mão, ainda sentindo a humilhação queimar na minha pele. Fazia menos de 10 minutos que Rodrigo, o filho mimado do dono da mansão, tinha gritado comigo na frente de pelo menos 15 visitas importantes, anunciando minha demissão como se fosse um espetáculo. As risadas ainda ecoavam na minha cabeça. Mas agora, vendo o terror no rosto do seu Augusto, eu senti algo diferente, algo muito pior do que humilhação. Senti medo. Meu nome é Mariana, tenho 42 anos e durante 5 anos eu limpei cada centímetro daquela mansão. 5 anos, acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus e chegar antes das 7. 5 anos esfregando pisos de mármore importado, tirando pó de lustres de cristal que custavam mais do que eu ganharia em 10 anos. 5 anos sendo invisível, porque era assim que eles me tratavam. Eu era a mobília, a sombra, a mulher que entrava pela porta dos fundos e saía pela mesma porta, sem nunca merecer um bom dia ou um obrigado, mas eu precisava daquele emprego. Meu filho, o Miguel, tinha 17 anos e sonhava em fazer faculdade de engenharia. Minha mãe estava doente, precisando de remédios caros todo mês. E eu era só eu mesma. Uma mulher sozinha tentando manter a dignidade enquanto pagava as contas. A família Cavalcante era dona de uma das maiores construtoras do estado. Dinheiro não era problema para eles. Era sobra. A mansão tinha 3 andares, 12 quartos, uma piscina do tamanho da minha casa inteira, jardins que pareciam de filme. O senhor Paulo Cavalcante, o dono de tudo, era um homem na casa dos 60 anos, sempre ocupado, sempre viajando. Eu mal via ele. A esposa, Dona Elisa, era uma mulher elegante, fria, que me tratava com uma educação distante, como quem fala com um robô. Mas o filho, Rodrigo Cavalcante, tinha 28 anos e era a definição de tudo que eu detestava. Mimado não era nem a palavra. Ele era cruel, preguiçoso, arrogante. Nunca trabalhou um dia na vida, vivia de mesada, dirigia carros que custavam milhões e tratava todo mundo que não fosse do mesmo nível social dele como lixo. E comigo, especificamente, ele tinha um prazer especial em ser horrível, desde o primeiro dia. Lembro da primeira vez que ele falou comigo. Eu estava limpando a sala de estar um domingo de manhã. Ele desceu de pijama de seda, bocejando, e parou ao meu lado. Olhou para mim como quem olha para um inseto. "Você é a nova faxineira?" Ele perguntou, com aquele tom de quem já sabia a resposta, mas queria me fazer repetir. "Sim, senhor." Eu respondi, educada, sem olhar nos olhos dele. "Então, aprende logo uma coisa aqui." Ele disse, chegando mais perto. "Eu acordo tarde. Não quero barulho de aspirador, não quero cheiro de produto de limpeza, não quero ver você. Se eu descer e você estiver aqui, você vai ter problema. Entendeu?" Eu engoli seco. "Sim, senhor." Ele riu. Aquela risada fina, cruel. "Ótimo. E outra coisa, não encosta nas minhas coisas. Nem com luva. Suas mãos sujas não tocam em nada que é meu." E saiu, deixando um rastro de desprezo no ar. Aquilo foi só o começo. Nos meses seguintes, eu aprendi a andar na ponta dos pés naquela casa. Aprendi a ser invisível de verdade. Mas não importava o quanto eu tentasse, Rodrigo sempre arranjava um jeito de me fazer sentir pequena. Se eu estava limpando o corredor e ele passava, ele esbarrava em mim de propósito e resmungava, "Sai da frente." Se eu dobrava as toalhas da piscina, ele jogava tudo no chão e mandava fazer de novo, do jeito certo. Uma vez, eu tinha acabado de limpar o banheiro da suíte dele, aquele banheiro gigante com banheira de hidromassagem e mármore nas paredes, e ele entrou logo depois, olhou em volta e cuspiu na pia. "Limpou mal, faz de novo." E saiu. Eu fiquei ali, sozinha, olhando para aquela pia reluzente, e senti uma vontade de chorar tão grande que precisei morder o lábio até doer. Mas o pior não eram os insultos sozinhos. O pior era quando tinha gente vendo. Rodrigo adorava me humilhar em público. Era o show dele. Teve uma festa, uns 6 meses depois que eu comecei a trabalhar lá.
A dona Elisa tinha convidado umas amigas para um chá da tarde no terraço. Mulheres ricas, perfumadas, cheias de joias. Eu estava servindo, quieta, tentando não existir. Mas quando passei a bandeja de doces franceses caríssimos, Rodrigo apareceu do nada. Pegou a bandeja da minha mão sem pedir licença e disse alto, para todas ouvirem: "Cuidado com essa aí, mãe. Esses doces são importados. Se ela encostar muito, vai contaminar." As mulheres riram. Não uma risada de surpresa, mas aquela risada cúmplice de quem acha graça na crueldade. Dona Elisa nem olhou para mim, só tomou um gole do chá dela e mudou de assunto. Eu saí de lá com as mãos tremendo. Cheguei em casa naquele dia e abracei meu filho tão forte que ele estranhou. "Mãe, tá tudo bem?" Ele perguntou. "Tá sim, meu amor." Eu menti. Só tive um dia cansativo, mas não estava tudo bem. E nos meses seguintes, ficou pior. Teve o dia em que ele espalhou que tinha sumido dinheiro do cofre do escritório do pai. Não tinha sumido nada, claro, mas ele inventou a história e fez questão de dizer na minha frente para os seguranças que era melhor revistar todo mundo. Fui revistada, na frente dos outros funcionários. Não acharam nada, óbvio, mas a humilhação já estava feita. Teve o dia em que ele jogou uma sacola cheia de lixo molhado no chão da cozinha que eu tinha acabado de limpar e disse: "Caiu." Não caiu. Ele jogou e ficou ali, parado, esperando eu pegar tudo com as mãos, porque ele tinha escondido a pá de lixo. Teve o dia em que ele rasgou meu uniforme. Isso mesmo, rasgou. Eu tinha encostado sem querer numa jaqueta caríssima dele que estava jogada no sofá, e ele arrancou a jaqueta da minha mão com tanta força que rasgou a manga do meu uniforme. "Compra outro", ele disse, rindo. Eu ganhava um salário mínimo e meio, e teve aquele dia, o dia da demissão. O pior de todos. Era uma quinta-feira de tarde. A mansão estava cheia porque o Sr. Paulo tinha voltado de viagem e trouxe uns sócios para uma reunião. Homens de terno, importantes, donos de empresa. Eu estava na cozinha ajudando a cozinheira a preparar uns salgadinhos, quieta no meu canto, quando Rodrigo entrou. Ele tinha bebido. Dava para ver nos olhos vermelhos, no jeito que ele andava. Ele me olhou e eu senti o perigo. "Ô, faxineira", ele chamou. Eu não respondi, só abaixei a cabeça. "Tô falando com você." Eu olhei. "Sim, senhor." Ele sorriu. Aquele sorriso torto, maldoso. "Você acha que faz um bom trabalho aqui?" Eu não sabia o que responder. Eu tento fazer o meu melhor, senhor." Ele riu alto. "Tenta? Olha só, ela tenta." Ele se virou para a cozinheira. "Dona Irene, você acha que ela faz um bom trabalho?" A dona Irene, coitada, ficou sem graça. "Ah, Rodrigo, ela... Responde." Ele cortou. "Ela faz ou não faz?" Dona Irene engoliu seco. "Faz sim." Rodrigo riu de novo. "Mentira, essa aí é vagabunda. Olha o jeito que ela limpa, olha o jeito que ela se veste, parece uma mendiga." Senti meu rosto queimar. Ele se aproximou de mim, chegou perto demais. "Sabe o que eu acho? Acho que você tá roubando aqui. Acho que você entra nos quartos e pega as coisas." Meu coração parou. "Eu nunca roubei nada na minha vida." Eu disse, e minha voz saiu trêmula. "Nunca." Ele inclinou a cabeça, fingindo que estava pensando. "Sei. Então por que minha mãe disse que sumiu um brinco dela semana passada?" Eu arregalei os olhos. "Eu não sei de nada disso, senhor Rodrigo. Eu juro, Chega!" Ele cortou, levantando a mão. "Eu tô cansado de você. Cansado dessa cara de coitada. Cansado de ter que ver você todo dia aqui." Ele se virou e gritou para a sala onde os homens estavam. "Pai, vem aqui!" O senhor Paulo apareceu na porta, sério, com aquela postura de homem importante. "O que foi, Rodrigo?" "Eu quero despedir essa faxineira aqui", Rodrigo disse, apontando para mim como quem aponta para um cachorro. "Agora." O senhor Paulo franziu a testa. "Agora? Por quê?" "Porque eu tô cansado dela. E porque ela roubou a mãe." Meu mundo caiu. "Isso não é verdade!" eu gritei, e minha voz saiu alta demais, desesperada demais. Os homens da sala olharam, todos olharam. "Eu nunca roubei nada, nunca. Eu sou honesta, Cala a boca!" Rodrigo disse frio. "Ninguém te perguntou." O senhor Paulo suspirou, cansado. "Rodrigo, isso é sério. Você tem certeza?" "Absoluta." Ele olhou para mim com nojo. "Pode pegar suas coisas e sair. Agora." Eu fiquei ali, parada, sem acreditar. 15 pessoas me olhando. Dona Irene com os olhos marejados, sem poder fazer nada. E Rodrigo sorrindo como se tivesse vencido um jogo. Eu preciso desse emprego." Eu sussurrei, e odeio lembrar como minha voz saiu fraca naquela hora. "Eu tenho um filho. Minha mãe tá doente. Não me interessa." Rodrigo cortou. "Sai da minha casa."
E foi aí que ele fez a pior coisa. Pegou a bolsa velha que eu deixava sempre num gancho perto da porta da cozinha, abriu e jogou tudo no chão. Minha carteira, meu batom velho, a foto do Miguel, os remédios da minha mãe, tudo espalhado no chão limpo. Vamos, pega, ele disse. Pega tudo e sai. Eu me ajoelhei. Ali na frente de todo mundo, eu me ajoelhei e fui pegando minhas coisas uma por uma. As lágrimas caíam e eu não conseguia segurar. Ouvi alguém rir baixinho. Não sei quem, mas alguém riu. Quando terminei, me levantei, segurei minha bolsa contra o peito e olhei para o Sr. Paulo. Ele desviou os olhos. Não fez nada. Não disse nada. Eu saí pela porta da cozinha, atravessei o corredor de serviço e estava quase chegando no jardim dos fundos quando senti a mão do seu Augusto no meu braço. O jardineiro nunca tinha falado muito comigo. Ele era quieto, sério, trabalhava sempre de cabeça baixa. Mas naquele momento, quando ele me puxou para trás de uma árvore grande, longe das janelas, eu vi um terror no rosto dele que me gelou. Moça, ele sussurrou, você precisa sair dessa casa agora, em silêncio, e não volta nunca mais. Eu estava confusa, ainda chorando. Seu Augusto, o que... Escuta o que eu tô dizendo, ele cortou, olhando para todos os lados como se alguém pudesse estar ouvindo. Essa casa, essa família, eles não são o que parecem. Eu vi coisas que ninguém deveria ver. Meu sangue gelou. Que tipo de coisas? Ele respirou fundo, tremendo. Não posso falar aqui, mas você foi demitida, então você tá livre. Aproveita e vai embora. Não faz escândalo, não briga, só vai. E esquece que trabalhou aqui. Eu olhei para ele sem entender. Seu Augusto, eu não entendo. O que o senhor está tentando dizer? Ele apertou mais meu braço. Você lembra da Andréia? Andréia, a faxineira que trabalhou na mansão antes de mim. Eu tinha ouvido falar dela. Dona Irene comentou uma vez que ela tinha saído de repente, sem avisar, sem pegar nem o último salário. Lembro, eu disse. O que tem ela? Seu Augusto engoliu seco. Ela também foi demitida pelo Rodrigo. Também teve uma briga feia. E 2 semanas depois, ele parou, como se não conseguisse continuar. 2 semanas depois, o quê? Eu pressionei. Ela morreu, ele sussurrou, e a voz dele saiu quebrada. Dizem que foi assalto, mas eu sei que não foi. Ela me ligou um dia antes, disse que tinha descoberto uma coisa, disse que ia denunciar, e no dia seguinte, estava morta. Meu coração disparou. O senhor tá dizendo que... Eu não tô dizendo nada, ele me cortou apavorado. Eu não posso dizer nada. Mas você precisa ir, agora. Ele olhou mais uma vez para a mansão e eu segui o olhar dele. Lá, na janela do 2º andar, vi uma sombra. Alguém estava olhando. Não consegui ver quem, mas senti o perigo. Vai, seu Augusto repetiu. E não volta. Esquece o dinheiro que te devem. Esquece tudo. Só vai viver sua vida. Eu não conseguia me mexer. Minha cabeça estava girando. Andréia morta. O terror do seu Augusto. Aquela sombra na janela, Rodrigo e aquele sorriso maldoso. O que estava acontecendo naquela casa? Seu Augusto! Vai! Ele quase gritou e me empurrou de leve em direção ao portão dos fundos. Pelo amor de Deus, moça, vai embora. E eu fui. Saí correndo daquele portão, desci a rua e só parei quando estava longe, bem longe. Sentei num ponto de ônibus vazio, com a bolsa no colo, e finalmente deixei o choro sair. Chorei de humilhação, chorei de raiva, chorei de medo. Mas no meio daquele choro todo, uma coisa começou a crescer dentro de mim. Uma coisa que eu não esperava. Curiosidade e raiva. Raiva de verdade. Eu não ia esquecer. Não ia simplesmente sumir e fingir que nada tinha acontecido. Não depois do que seu Augusto tinha dito. Não depois de 5 anos sendo humilhada. Algo estava errado naquela mansão. Algo estava errado com aquela família. E pela primeira vez na vida, eu decidi que ia descobrir o quê. Se você já trabalhou em algum lugar onde foi tratado como lixo, onde te humilharam na frente dos outros, onde te fizeram sentir que você não valia nada, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal porque você precisa ouvir o resto dessa história. E me conta nos comentários, você já passou por algo parecido? Já sentiu vontade de desistir, mas algo te fez continuar? Sua história pode ajudar alguém que está passando por isso agora. Porque o que aconteceu depois, ninguém mesmo poderia imaginar. Cheguei em casa naquela tarde e não consegui falar nada pro Miguel. Ele estava estudando para o vestibular, concentrado nos livros, e quando me viu chegar mais cedo, estranhou. Mãe, aconteceu alguma coisa? Eu forcei um sorriso. Não, filho, só me liberaram mais cedo hoje. Mentira. Eu estava ficando boa em mentir. Fui pro meu quarto, tranquei a porta e sentei na cama. Precisava pensar.
Precisava entender. As palavras do seu Augusto não saíam da minha cabeça. Andréia morta. Ela descobriu uma coisa. Que coisa? O que uma faxineira poderia descobrir numa mansão que fosse perigoso o suficiente para... Não, eu não podia pensar nisso. Era loucura, paranoia. Mas o medo no rosto do seu Augusto era real. O tremor nas mãos dele era real. Aquilo não era teatro. Passei a noite inteira acordada, revirando cada momento dos últimos 5 anos na minha cabeça, tentando lembrar de algo estranho, algo fora do lugar. E então comecei a lembrar. Pequenas coisas, coisas que na época pareceram normais, mas agora me deixavam incomodada. Tipo o fato do escritório do Sr. Paulo ser sempre trancado. Sempre. Mesmo quando ele estava em casa. Ninguém entrava lá, nem para limpar. Só ele mesmo limpava. Uma vez por mês, ele mandava todo mundo sair mais cedo e ficava lá dentro horas. Achei estranho, mas não era da minha conta. Ou as ligações. Sr. Paulo recebia muitas ligações tarde da noite. Eu sabia porque às vezes ficava até mais tarde limpando depois de festas. E ele falava baixo, fechado em algum cômodo. Uma vez eu passei perto da biblioteca e ouvi ele dizer algo como: "O dinheiro vai estar lá. Pode confiar." Na época pensei que era coisa de negócios, mas agora... E tinha Rodrigo. Rodrigo que nunca trabalhou, mas sempre tinha dinheiro novo. Carros novos a cada 6 meses. Viagens internacionais todo mês. Festas caríssimas. Mesmo para um filho de milionário, era muito demais. E ele tinha amigos estranhos. Gente que aparecia de madrugada, ficava meia hora e ia embora. Gente que não parecia do mesmo mundo dele. Gente com cara de perigo. Na sexta-feira de manhã, eu acordei decidida. Não ia deixar pra lá. Ia investigar. Mas como? Eu tinha sido demitida. Não podia voltar lá. Mas então lembrei. Dona Irene, a cozinheira. Ela tinha sido gentil comigo durante todos esses anos. Sempre me oferecia um cafezinho, um pedaço de bolo. Sempre dava um sorriso. Ela tinha ficado com dó de mim naquele dia. Vi nos olhos dela. Peguei o telefone e liguei. Ela atendeu no 3º toque. Alô? A voz dela saiu cansada. Dona Irene, é a Mariana. Silêncio do outro lado. Mariana, menina, como você tá? Eu tô indo. Dona Irene, eu preciso falar com a senhora. Sobre o quê? Hesitei. Não podia falar no telefone. Podemos nos encontrar? Hoje? Quando a senhora sair do trabalho? Outro silêncio. Mariana, eu não sei se é uma boa ideia. Por favor, eu pedi, e minha voz saiu desesperada. Só meia hora. Preciso muito. Ela suspirou. Tá bom. Eu saio às 5. Podemos tomar um café ali na padaria perto da sua casa. Obrigada, Dona Irene. Muito obrigada. Às 5:30, eu estava sentada numa mesinha no fundo da padaria, com 2 cafés na minha frente. Dona Irene chegou pontualmente, o rosto cansado, os olhos preocupados. Sentou na minha frente e suspirou. Menina, o que você quer? Fui direto ao ponto. A senhora conheceu a Andréia, a faxineira que trabalhou antes de mim? O rosto dela mudou. Ficou pálido. Conheci. Por quê? O que aconteceu com ela? Dona Irene desviou o olhar. Mariana, por favor, eu insisti. Seu Augusto me disse algo. Me disse para sair e não voltar. Me disse que a Andréia morreu depois que foi demitida. Isso é verdade? Dona Irene ficou em silêncio por um longo tempo. Então, finalmente, assentiu. É verdade. Ela morreu 2 anos atrás. Disseram que foi assalto. Mas a senhora não acredita nisso. Eu não sei no que acreditar, Mariana. Ela se inclinou para a frente, a voz baixa. Andréia era igual você. Trabalhadora, honesta, e o Rodrigo tratava ela mal também, muito mal. Um dia, ela teve uma briga feia com ele. Ele a demitiu. Ela saiu furiosa. E 1 semana depois, ela me ligou. Meu coração acelerou. O que ela disse? Disse que tinha descoberto uma coisa terrível sobre a família. Disse que tinha provas. Disse que ia levar para a polícia. Que tipo de provas? Dona Irene balançou a cabeça. Ela não quis dizer. Disse que era perigoso demais. Mas ela parecia assustada e determinada. E 3 dias depois, estava morta. Senti um frio na espinha. E a senhora acha que... Eu não acho nada. Dona Irene me cortou, mas o olhar dela dizia o contrário. Eu só sei que aquela casa guarda segredos. Segredos que o Sr. Paulo e o Rodrigo não querem que ninguém saiba. E quem mexe com esses segredos, desaparece. Engoli seco. A senhora tem ideia do que pode ser? Ela hesitou. Olhou em volta, verificando se ninguém estava ouvindo. Então sussurrou. Dinheiro. Dinheiro sujo. Eu já vi o Sr. Paulo queimar documentos na lareira. Já vi ele receber malotes de dinheiro de madrugada. Já ouvi conversas sobre contas no exterior. E o Rodrigo se envolve com gente perigosa. Traficantes, Mariana. Gente do crime.
Meu sangue gelou. Traficantes? Eu não tenho provas. É só o que eu percebo. Mas você precisa me prometer uma coisa. Ela segurou minha mão com força. Esquece essa família. Esquece tudo. Arruma outro emprego e segue sua vida. Não vale a pena mexer com isso. Mas ela estava errada. Valia sim. Porque enquanto eu ouvia aquilo, uma imagem passava na minha cabeça. Rodrigo rindo enquanto jogava minhas coisas no chão. Rodrigo me chamando de ladra na frente de todo mundo. Rodrigo destruindo minha dignidade como se fosse um brinquedo. E agora eu sabia. Ele não era só um filho mimado cruel. Ele era perigoso. E ele tinha destruído vidas antes da minha. Obrigada, dona Irene, eu disse, apertando a mão dela de volta. Eu vou ter cuidado, Mariana. Eu prometo. Mas era mentira. Porque quando cheguei em casa naquela noite, eu não ia ter cuidado. Eu ia fazer exatamente o contrário. Ia procurar a verdade. E no sábado de manhã, eu comecei. Fui até a delegacia do bairro e pedi para falar com alguém sobre o caso da Andréia. Me atenderam com descaso, claro. Caso resolvido, senhora. Foi assalto. Mas, caso encerrado. Insisti. Falei do seu Augusto, das suspeitas. O policial me olhou com tédio. A senhora tem alguma prova? Não tinha. Então não posso ajudar. Saí de lá frustrada, mas não desisti. Fui atrás da família da Andréia. Descobri que ela tinha uma irmã que morava num bairro próximo. Bati na porta dela num domingo de tarde. Uma mulher de uns 50 anos abriu, o rosto cansado, os olhos tristes. Sim, meu nome é Mariana. Eu trabalhei na mesma casa que a Andréia. Eu queria conversar sobre ela, se a senhora permitir. A mulher ficou tensa. Sobre minha irmã? Por quê? Por favor, é importante. Ela me deixou entrar. Sentamos na sala pequena, modesta, e ela me ofereceu água. Andréia era minha irmã mais nova. Ela começou, a voz trêmula. Era uma mulher batalhadora, trabalhava duro e estava feliz naquele emprego no começo. Mas nos últimos meses, ela mudou. Ficou quieta, assustada. Assustada com o quê? Ela não quis dizer. Mas uma semana antes de morrer, ela veio aqui. Disse que tinha descoberto algo horrível. Disse que tinha tirado fotos, guardado documento. Disse que ia denunciar. Meu coração disparou. Fotos de quê? Não sei. Ela não mostrou. Disse que era perigoso eu saber. Mas ela tinha tudo guardado num pendrive. Pendrive? Sim, um pendrive vermelho. Ela disse que se algo acontecesse com ela, eu devia entregar para a polícia. Mas a voz dela quebrou. Quando ela morreu, a polícia revirou a casa dela e o pendrive tinha sumido. Simplesmente sumido. Eu me arrepiei. A senhora acha que alguém levou? Eu tenho certeza, porque a casa dela não foi assaltada. Nada foi levado, só o pendrive. E a polícia disse que foi assalto na rua, que levaram a bolsa dela. Mas eu nunca acreditei. Ela limpou as lágrimas. Minha irmã foi morta porque descobriu algo, Mariana. E ninguém fez nada. Ninguém investigou de verdade. Eu vou investigar, eu disse. E não sei de onde veio aquela coragem. Eu prometo. Ela me olhou com uma mistura de esperança e medo. Tenha cuidado. Essa gente é poderosa. Saí daquela casa com mais perguntas do que respostas, mas também com uma certeza. Andréia tinha descoberto algo grande, grande o suficiente para matarem ela, e esse algo estava naquela mansão, no escritório trancado do Sr. Paulo, nos negócios escusos do Rodrigo, em algum lugar, e eu ia encontrar. Mas como? Eu não podia voltar lá. Eu tinha sido expulsa, humilhada, banida, ou podia? Passei os próximos dias pensando, planejando, e então tive uma ideia. Uma ideia maluca, perigosa, mas possível. Tinha uma festa grande marcada na mansão Cavalcante para daqui a 2 semanas. Uma festa de gala para os sócios do Sr. Paulo. Enorme, com mais de 100 convidados. E para uma festa desse tamanho, eles iam precisar contratar funcionários extras, funcionários temporários, gente de fora. E se eu conseguisse entrar como uma dessas funcionárias, com outra aparência, outro nome, eu podia, eu tinha que tentar, porque enquanto eles achavam que tinham se livrado de mim, eu voltaria, invisível, disfarçada. E dessa vez, eu não ia limpar pisos, eu ia descobrir a verdade. Na segunda-feira, acordei com um plano na cabeça. Precisava mudar minha aparência. Cortei o cabelo curto, bem curto, num estilo completamente diferente do que eu usava. Tingi de loiro. Comprei uns óculos de grau falsos numa loja de acessórios. Me olhei no espelho e quase não me reconheci. Perfeito. Então liguei para a empresa de eventos que sempre fornecia funcionários extras para a mansão Cavalcante. Me apresentei como Cláudia, disse que tinha experiência em servir em festas, dei referências falsas de lugares que eu sabia que não iam checar. E funcionou. Tem uma festa grande na mansão Cavalcante daqui a 2 semanas. A mulher do outro lado da linha disse: Você pode? Posso, eu respondi, tentando manter a voz firme.
Ótimo. Vai ser uma diária de R$ 200. Apresente-se às 5 da tarde. Desliguei tremendo. Eu tinha conseguido. Em 2 semanas, eu estaria de volta naquela mansão. E dessa vez, eu não seria a Mariana, a faxineira invisível. Eu seria a Cláudia. E eu ia descobrir o que eles tanto escondiam, mesmo que me custasse tudo. As 2 semanas passaram num borrão de ansiedade e preparação. Ensaiei minha nova voz, mais grossa, mais firme. Pratiquei andar diferente, falar diferente. Estudei cada canto daquela mansão na minha memória, planejando como chegar ao escritório do Sr. Paulo sem ser vista. Comprei um celular velho, barato, só para tirar fotos se encontrasse algo. E rezei. Rezei muito, porque eu sabia que se me descobrissem, eu podia acabar como a Andréia. O dia da festa chegou. Vesti o uniforme preto e branco que me deram, prendi meu cabelo novo, coloquei os óculos e me olhei no espelho uma última vez. Irreconhecível. Respirei fundo. Você consegue, eu sussurrei para mim mesma. Pelo Miguel, pela sua mãe, pela Andréia, você consegue. Cheguei na mansão às 5 em ponto. Havia uns 20 funcionários temporários, todos desconhecidos uns dos outros. Perfeito. Ninguém ia reparar em mim. A coordenadora do evento nos reuniu no jardim e deu as instruções. Vocês vão circular com bandejas, sorriso no rosto, educação sempre. Não falem a menos que sejam perguntados e não entrem em áreas restritas. Entendido? Todos concordaram. Eu também. A festa começou às 7. O salão principal estava transformado, luzes sofisticadas, música ao vivo, centenas de pessoas ricas, importantes, rindo, bebendo champanhe caríssimo. Vi o Sr. Paulo, imponente no centro, cumprimentando convidados. Vi Dona Elisa, elegante num vestido de gala, e vi Rodrigo. Meu coração parou por um segundo quando nossos olhos quase se cruzaram, mas ele passou direto por mim, sem me reconhecer. Claro, eu era só mais uma garçonete, invisível. De novo, passei as primeiras 2 horas servindo canapés, enchendo taças, sorrindo educadamente. Mas minha mente estava focada numa coisa só, o escritório. Ele ficava no 2º andar, no fundo do corredor leste. Eu precisava chegar lá. Mas como sair sem ninguém notar? Esperei o momento certo. Perto das 9h30, a festa estava no auge. Todo mundo distraído. A coordenadora estava ocupada na cozinha. Deixei minha bandeja numa mesinha lateral, murmurei para uma colega que ia no banheiro e subi as escadas. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza que alguém ia ouvir. O corredor do 2º andar estava vazio, silencioso. Caminhei rápido, olhando para trás a cada 2 passos. Cheguei na porta do escritório, trancada, como sempre. Mas eu tinha aprendido uma coisa naqueles 5 anos. Dona Irene uma vez me contou que o Sr. Paulo escondia uma chave reserva dentro de um vaso decorativo no corredor. Caso ele esqueça a chave principal, ela tinha dito. Fui até o vaso, meti a mão no fundo e lá estava, a chave. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. Respirei fundo, coloquei a chave na fechadura, girei, clique. A porta se abriu. Entrei rápido e fechei atrás de mim. O escritório era enorme, mesa de mogno. Estantes cheias de livros e pastas, um cofre no canto, computador desligado. Comecei a procurar. Abri gavetas, folheei documento. A maioria eram contratos normais, plantas de obras, nada suspeito. Mas então, numa gaveta mais funda, encontrei uma pasta preta sem etiqueta. Abri e gelei. Fotos de Rodrigo com homens que eu reconheci dos noticiários. Traficantes conhecidos, criminosos procurados. Eles estavam num depósito, cercados de caixas. Nas caixas, pacotes brancos, drogas, muito dinheiro em malas abertas. E Rodrigo ali, no meio, sorrindo. Meu Deus, meu Deus. Continuei folheando. Documentos, comprovantes de transferências bancárias, milhões, dezenas de milhões, para contas no exterior, em nomes falsos, empresas de fachada. Tudo assinado pelo Sr. Paulo. Eles lavavam dinheiro, dinheiro do tráfico. A construtora era só a fachada. A empresa era um esquema gigantesco de lavagem de dinheiro. Comecei a tirar fotos com o celular, rápido, cada página. Cada documento, cada foto comprometedora. Minhas mãos suavam, meu coração estava descontrolado. E então, ouvi passos no corredor, vindo na minha direção. Parei de respirar, olhei em volta, desesperada. Não tinha onde me esconder. A porta começou a se abrir. Era Rodrigo. Ele entrou distraído, olhando para o celular. Não me viu imediatamente porque eu estava atrás da porta. Ele foi direto até a mesa, pegou um envelope que estava em cima. Eu estava a 2 metros dele. Se ele virasse a cabeça, me veria. Prendi a respiração. Não me movi nem 1 milímetro. Ele pegou o envelope, resmungou algo e começou a sair. Eu achei que tinha me safado, mas então ele parou, virou a cabeça e olhou direto para mim.
Por um segundo, só ficamos ali, olhando um para o outro. Eu vi a confusão no rosto dele, depois o reconhecimento, e então a raiva. Você, ele sussurrou, e a voz dele saiu perigosa, baixa. Você. Eu não consegui falar, não consegui me mexer. Ele deu um passo na minha direção. A faxineira. Você cortou o cabelo, mas eu te reconheço. Que diabos você tá fazendo aqui? A voz dele subiu de volume. Que diabos você tá fazendo no escritório do meu pai? E então ele viu. Viu o celular na minha mão, viu a pasta aberta na mesa e entendeu tudo. O rosto dele ficou vermelho. Você tá me investigando? Ele avançou. Eu recuei. Rodrigo, Cala a boca! Ele berrou. E então gritou. Segurança! Segurança! Eu não pensei. Só corri. Empurrei ele com toda a força que tinha e saí correndo do escritório. Ele tropeçou, caiu, gritou ainda mais alto. Eu desci as escadas correndo. A festa parou. Todos olharam. O Sr. Paulo me viu. Dona Elisa me viu. E os seguranças, 2 homens enormes, começaram a correr atrás de mim. Atravessei o salão, derrubando bandejas, esbarrando em convidados horrorizados. Cheguei no jardim. Corri até o portão dos fundos. Um dos seguranças quase me pegou, mas eu era mais rápida, mais desesperada. Pulei o portão, rasguei minha roupa, machuquei o joelho, mas consegui. Caí do outro lado e corri. Corri pela rua escura, corri até não conseguir mais respirar, corri até ter certeza que não estavam mais me seguindo. Parei num beco, encostei na parede e finalmente processei o que tinha acontecido. Eles me viram, me reconheceram, sabiam que eu tinha descoberto. E agora eu estava em perigo, perigo real. Olhei para o celular na minha mão. As fotos ainda estavam lá, as provas. Eu tinha conseguido. Mas a que custo? Comecei a andar, rápido, olhando para trás a cada segundo. Precisava ir para casa, pegar o Miguel, sair da cidade ou fazer o que a Andréia não teve tempo de fazer, denunciar. Agora, antes que eles me encontrassem. Peguei um ônibus, desci 3 pontos antes da delegacia, entrei correndo. O mesmo policial de antes estava lá. Ele me olhou, confuso. Senhora? Eu tenho provas, eu disse, ofegante, colocando o celular na mesa dele. Provas de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tudo. A família Cavalcante. Tá tudo aqui. Ele pegou o celular desconfiado, começou a olhar as fotos. E eu vi o exato momento em que o rosto dele mudou. Ele olhou para mim. De onde você tirou isso? Da mansão deles, do escritório. Eu tirei hoje. Ele ficou em silêncio, olhando as fotos. Depois chamou outro policial. Mais um. Em 10 minutos, havia 5 policiais em volta da mesa, olhando aquelas imagens com expressões sérias. Isso é sério, um deles disse. Muito sério. A gente precisa chamar a Polícia Federal. Então chama, eu disse, ainda tremendo. Mas faz rápido, porque eles sabem que eu sei. E eles são perigosos. As próximas horas foram um borrão. Policiais me fazendo perguntas, advogados aparecendo, agentes da Polícia Federal chegando, meu depoimento sendo gravado, as fotos sendo analisadas. E então, no meio da madrugada, a operação foi deflagrada. Mais de 50 policiais cercaram a mansão Cavalcante. Entraram com mandados de busca e apreensão. Encontraram mais coisas, muito mais. Drogas escondidas num depósito nos fundos da propriedade. Mais documentos, mais provas. E prenderam. Prenderam o Sr. Paulo, algemado, na frente de todos os convidados que ainda estavam lá. Prenderam Rodrigo, gritando, esperneando, ameaçando. Prenderam Dona Elisa, que chorava, dizendo que não sabia de nada. Eu assisti tudo pela TV, da sala da delegacia, ainda em choque. O âncora do jornal falava com aquela voz séria. Operação desestrutura esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Família tradicional envolvida com o tráfico. Provas obtidas por denúncia anônima. Anônima. Eles mantiveram meu nome em sigilo, para minha proteção. Porque mesmo com eles presos, ainda havia gente perigosa solta. Gente que podia querer se vingar. Nos dias seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Fui colocada em proteção policial. Tive que mudar de casa temporariamente. O Miguel ficou apavorado, sem entender direito o que estava acontecendo. Mãe, o que você fez? Ele perguntou assustado. Eu fiz o certo, filho. Eu respondi, abraçando ele forte. Eu fiz o que tinha que ser feito. O processo foi rápido, com as provas que eu tinha fornecido, mas tudo que a polícia encontrou, não havia como escapar. Senhor Paulo foi condenado a 25 anos de prisão. Rodrigo, a 30. Dona Elisa conseguiu um acordo, entregou mais informações, pegou 10 anos. A mansão foi confiscada, os bens congelados. O Império Cavalcante desmoronou. E eu
Eu finalmente respirei, mas não foi fácil. Nos meses seguintes, tive que lidar com ameaças, ligações anônimas, carros estranhos passando devagar na minha rua. A polícia reforçou a proteção e, aos poucos, as coisas foram se acalmando. Os criminosos envolvidos foram sendo presos um por um. E o medo foi diminuindo. 6 meses depois, recebi uma ligação. Era um advogado. Senhora Mariana? A senhora foi incluída no programa de recompensa por denúncias que levaram à prisão de criminosos. A senhora tem direito a uma indenização. Indenização? Sim, no valor de R$500 mil. R$500 mil. Eu, que ganhava um salário mínimo e meio. Eu, que limpava chão de mansão. Eu, que foi humilhada, xingada, chamada de ladra. Agora tinha R$500 mil. Chorei. Chorei tanto que o advogado ficou preocupado do outro lado da linha. Mas não era tristeza. Era alívio. Era justiça. Era a vida me dizendo que valeu a pena. Usei o dinheiro com sabedoria. Paguei a faculdade do Miguel. Comprei um apartamento pequeno, mas nosso. Investi o resto. Abri um pequeno negócio de limpeza, mas dessa vez como dona. Contratei outras mulheres como eu, que precisavam de trabalho digno. E paguei bem. Tratei bem. Porque eu sabia o que era ser tratada como lixo. E nunca ia fazer isso com ninguém. Tem dias que ainda sonho com aquela mansão, com o sorriso cruel do Rodrigo, com a humilhação queimando na minha pele. Mas aí eu acordo, olho pro meu apartamento, pro meu filho estudando engenharia, pro meu negócio crescendo, e sorrio, porque eles tentaram me destruir, me fazer sentir pequena, invisível. Mas eu não fui. Eu fui mais forte do que eles imaginavam, mais corajosa, e no final, eu venci. Semana passada, recebi uma carta. Era da irmã da Andreia. Obrigada, ela escreveu. Obrigada por fazer o que minha irmã não conseguiu terminar. Obrigada por dar justiça para ela. Onde ela estiver, ela tá em paz agora. Eu chorei lendo aquela carta e pensei, foi por isso, por ela, pelas outras Marianas e Andreias do mundo, pelas mulheres que trabalham duro e merecem respeito. Ontem, eu passei na frente da antiga mansão Cavalcante. Está abandonada agora. Grades enferrujadas, jardins crescendo sem controle, uma placa de vende-se na frente. Parei o carro. Olhei e lembrei daquela faxineira assustada que limpava aqueles pisos, que aguentava a humilhação calada, que chorava escondida no banheiro. Ela não existe mais. No lugar dela, tem uma mulher que sabe seu valor, que não abaixa a cabeça, que luta. E sabe o que é mais engraçado? Semana passada, encontrei o seu Augusto na rua. Ele também tinha sido indenizado por anos de trabalho irregular na mansão. Estava bem, sorrindo. Quando me viu, abraçou forte. Você foi corajosa demais, menina, ele disse. Eu tinha medo de falar, mas você não teve. Você salvou muita gente. A gente salvou seu Augusto, eu corrigi, porque foi o Senhor que me avisou. Foi o Senhor que me fez perceber que algo estava errado. Ele balançou a cabeça. Mas foi você que agiu. Foi você que não desistiu. Hoje, quando olho para trás, eu vejo tudo diferente. Aquela demissão humilhante, que parecia o fim do mundo, foi o começo da minha liberdade, porque me tirou daquele lugar, me forçou a agir, me fez descobrir uma força que eu não sabia que tinha. Rodrigo queria me destruir, mas me libertou. E agora ele é quem está destruído, numa cela, pagando por anos de crueldade, por tudo que fez comigo, com a Andreia, com tantos outros. Justiça existe. Às vezes demora, às vezes a gente tem que lutar por ela, mas existe, e quando ela chega, é doce, muito doce. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Se você já foi humilhado, desrespeitado, tratado como se não valesse nada, saiba que você vale muito. E um dia, de um jeito ou de outro, a verdade aparece, o errado é punido. E quem trabalha duro, quem é honesto, quem não desiste, vence, sempre vence. Deixe seu like se essa história tocou você. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias reais de pessoas que não abaixaram a cabeça. E me conta nos comentários, você já precisou enfrentar alguém poderoso? Já sentiu que a injustiça ia vencer? Como você reagiu? Sua história pode inspirar milhares de pessoas, porque a gente não tá sozinho. A gente nunca tá sozinho. E lembra, não importa quantas vezes te joguem no chão. O que importa é quantas vezes você levanta. Eu levantei, e você também pode.